E é que nós vamos começar hoje, é uma palavrinha um tanto quanto difícil. E aí, quando eu vi que uma pessoa entrou aqui na igreja, eu falei, eu tenho que cuidar bem como eu vou falar, porque ela foi minha professora de português. Né, Clary? Eu tenho que falar bem correto, porque ela foi minha professora de português e ela pegava no meu pé. Mas aí eu pedi para colocar no telão, porque se chama a cognoscibilidade de Deus. Quando eu peguei esse texto para ler, eu falei, poxa, o que é isso? Tem como colocar lá, fazendo favor? A cognoscibilidade de Deus. E o que é cognoscibilidade? Ele vem, é um adjetivo que nos diz que aquilo que pode ser conhecido ou que se pode conhecer facilmente. E hoje nós vamos entender que Deus ele pode sim ser conhecido e ele se faz ser conhecido. E aí, para ficar mais fácil, a gente colocou o tema como o conhecimento de Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus se torna conhecido, ele se torna algo fácil para se conhecer, também existe a imprevisibilidade de Deus, que é quando a gente não tem total conhecimento. E nós vamos ver isso diante da palavra de Deus. Porque quando nós entendemos que Deus ele se torna conhecido, isso é maravilhoso para nós. Porque ele nos dá isso através de várias formas, e uma delas é através das Escrituras. E quando Deus coloca isso para nós, eu deixei anotado, fica da seguinte forma: por causa da sua autorrevelação, Deus pode ser conhecido por suas criaturas humanas. E esse conhecimento de Deus se baseia em dois fatos: a decisão espontânea de Deus quanto a tornar-se conhecido por meio da sua revelação geral e da especial, e a capacidade que Deus deu aos seres humanos como portadores da imagem divina de poder conhecê-lo. Quando a gente falando sobre revelação geral, é a revelação que Deus dá a todos os povos, em todos os tempos e em todos os lugares. Por isso que quando a gente lê, por exemplo, projeta lá para mim, fazendo um favor, Romanos 1, versículo 21. Quando a gente lê esse versículo, ele diz assim: eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Irmãos, haverá um momento em que não haverá como alguém dizer que não conheceu a Deus. Não haverá como dizer que não tem esse conhecimento de Deus. E hoje nós já estamos vivendo essa época, porque dizer o seguinte, eu não conheço a Deus, ou eu nunca ouvi falar de Deus, é um tanto quanto ridículo. Porque nunca antes, talvez, a gente tenha visto um espalhar da mensagem tão grande quanto a gente tem hoje, na nossa época, com a era digital. Porque antigamente, quando que a gente ouvia falar de Deus? Quando a gente ia à igreja, quando alguém batia palma na porta da nossa casa para evangelizar, ou quando você lia um versículo atrás de um carro, num adesivo. Ou você via em algum lugar ali um cartaz que tinha um versículo. E ali você conhecia um pouquinho sobre Deus, você lia um pouquinho sobre a Bíblia. Mas hoje, irmãos, você tem todos os meios possíveis para que você possa ouvir de Deus. Mas aí tem um detalhe bem interessante, porque mesmo tendo todo esse conhecimento espalhado, onde a gente possa ter esse acesso, a gente acaba deixando de lado. Ou a gente não busca conhecer a Deus como deveria ser. Sabe aquela velha história? Ah, tá ali, uma hora eu vou lá e vejo, uma hora eu vou ali e pego para ver se eu preciso. Sabe quando aquela pessoa passa e vê um negócio no chão e fala, uma hora eu posso precisar desse parafuso, ou uma hora eu posso precisar desse pedaço de madeira, e aquilo ali fica por anos e anos e anos dentro da sua casa, e você não se desfaz daquilo porque você acha que uma hora você vai precisar. E aí alguém um dia olha para aquilo e fala assim, não tem necessidade. E aí joga fora.
E aí você fala, opa, agora eu preciso daquilo que eu guardei por 10, 15 anos. E aí você vai procurar desesperadamente e você não encontra. A palavra de Deus na nossa vida funciona da mesma forma. Ela está diante de nós, aberta, bem sucinta, bem clara, bem explicável, intuitiva. E aí muitas vezes a gente vive naquela situação, deixa ali. Uma hora eu vou precisar. Uma hora eu vou ali e pego porque eu vou estar muito necessitado. Mas a Bíblia fala que buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. A gente vê isso, o salmista nos contando. E se ele fala isso é porque haverá um momento em que a gente não poderá achá-lo. Mas tomara Deus, e eu oro por isso, para que a minha vida e a sua vida seja assim, que quando esse dia chegar, nós todos estejamos na glória com o Senhor. Que nós não estejamos aqui vivendo uma tribulação, e buscando aqui, buscando ali, e lembrando que somente eu tenho de Deus aquilo que eu guardei na minha mente. E a nossa mente, ela muitas vezes nos engana. E se a gente não estuda, a gente não lê, a gente não pratica, aquilo cai no esquecimento. Até quem fala assim, não, uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você nunca esquece. Você não esquece, mas se você não praticar, na hora que você for sentar na bicicleta de novo para poder pedalar, vai ter uma grande dificuldade. E talvez você não consiga nem ter o equilíbrio. O conhecimento de Deus, irmãos, que as pessoas possuem, e isso aqui é muito bonito, não é um conhecimento exaustivo, mas ele é real, é um conhecimento genuíno de Deus para nós, suficiente, divinamente adaptado à nossa capacidade humana. E aqui entra outro ponto bastante importante, porque hoje nós temos um excesso de informação, nós ficamos estressados porque a gente quer ter tudo aquilo na nossa mente, a gente não consegue. E aí quantas vezes eu já me peguei nisso? Tem um site lá no colégio onde eu trabalho que ele tem mais de 40 cursos disponíveis para nós. E eu olho para aquilo, um dia eu olhei e falei, nossa, eu quero fazer todos os 40. Aí eu comecei a fazer o primeiro, o segundo, mas daí eu não fazia assim, intercalado. Eu comecei a fazer 2, 3 ao mesmo tempo, porque eu estava com sede daquela informação, eu queria colocar tudo aquilo para dentro da minha mente. Foi me gerando um estresse, irmãos, porque eu queria muita informação que eu não tinha. Era aquela necessidade de poder chegar e conversar com as pessoas e ter o que falar. E você não ficar em silêncio porque você não tem o conhecimento. É aquele pensamento de que eu tenho que saber de um pouco de tudo para que eu possa ter o que conversar com as pessoas. Mas isso é errado. Eu não preciso saber de um pouco de tudo. Porque se eu souber de tudo de Deus, já é suficiente. E o bonito é que Deus deixa para nós de uma forma que fique agradável o conhecimento dele. A não ser que a pessoa queira mesmo ler a Bíblia de ponta a ponta, para ter tudo aquilo guardado na sua mente, decorado, aí ela vai se tornar cansativa. Como muitas pessoas fazem. Tem pessoas que têm um conhecimento da Bíblia exemplar, mas somente o conhecimento. Porque elas não conhecem o Deus que escreveu a palavra. Só tem o conhecimento daquilo que está escrito. Tem um conhecimento histórico. Mas Deus deixou tudo muito, muito claro, muito fácil para que a gente possa entender. Eu sempre me lembro de um pastor amigo meu que ele falava assim, a palavra de Deus, Rafa, ela é simples, ela é acessível e ela é de fácil entendimento. Mas Satanás consegue fazer com que as pessoas dificultem. Aí torna ela não acessível quando você tem lá uma Bíblia que custa mais de 200, 300, 400 reais e que seria essencial para um estudo. E não estou dizendo que todo mundo tem que fazer as coisas, não tem o valor que tem ali com relação à impressão, não é isso. Mas torna ela talvez também com entendimento bem complicado, coloca palavras que a gente começa a ler e fala, não, isso aqui não é para mim. Quando eu li, por exemplo, essa palavra, cognoscibilidade, eu fiquei pensando, poxa, como que eu vou ficar usando esse termo o tempo todo? Porque para mim foi difícil. E aí ficar falando isso dentro da igreja também se torna difícil, porque aquilo que é difícil eu abandono. É natural da nossa mente humana fazer isso. Está difícil, eu não quero, deixa de lado.
depois eu pego. E aí quando eu tenho um texto muito difícil, fica cansativo, eu falo, para que eu vou ficar ouvindo isso? E eu peço a Deus que Ele me traga assim um entendimento para que eu use todas as palavras que fiquem de forma agradável para você, para quem vai ouvir em casa, e que você tenha esse entendimento. E aí quando é que a gente olha na Bíblia essa questão do conhecimento de Deus? Desde a primeira página, lá em Gênesis, Deus se revela na sua palavra. Até a última página que está em Apocalipse, Deus se revela na sua palavra. E Ele permite que a gente tenha esse conhecimento, Ele nos deu essa capacidade humana. E aí, em Jeremias 9, se puder projetar para nós, Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Aqui diz sobre uma questão do que a gente pode se gloriar diante disso. E Jeremias diz assim: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Deus, Ele deixa bem claro, se você quer se gloriar de algo, se glorie de me conhecer. E você conhece a Deus. Você sabe quem é Deus. Você só tem que entender o seguinte: o quanto eu estou me colocando na presença desse Deus que eu conheço. Porque será terrível, irmãos, um dia que Jesus voltar para nos buscar, Ele olhar para nós e falar assim: nunca vos conheci, aparte-se de mim. E aí a gente querer ficar batendo boca, não, mas olha, eu estava lá na igreja, eu ia todo domingo de manhã, eu ia domingo à noite, eu ia na reunião de intercessão, o senhor viu que lá na minha casa tinha 10 bíblias lá, uma de cada tradução, e eu também comprei uma em inglês, porque eu queria saber falar a Bíblia, queria falar a palavra do Senhor em 2 idiomas, e depois comprei em espanhol e comprei em mandarim, e o senhor viu o quanto eu tinha conhecimento, mas não tinha conhecimento de Deus. Não tinha conhecimento daquilo que o Senhor é, daquilo que Ele se revela para mim e para você todos os dias da nossa vida. O primeiro ponto, irmãos, é que Deus se revela através da sua palavra, desde a primeira página, desde a primeira letra, até o último ponto final que nós temos na Bíblia. E o que é que nós estamos fazendo com esse conhecimento de Deus? Então, quando você quiser se gloriar, se glorie de conhecer a Deus, mas conhecê-lo verdadeiramente. Porque não é aquele se gloriar de que, olha, eu tenho graduação, pós-graduação, mestrado, pós-mestrado, eu tenho o mais alto nível de educação com relação ao estudo da Bíblia. E eu fiz a universidade tal, eu estudei em tal seminário, eu fiquei ali, eu fiquei aqui. Não, isso aqui não adianta nada. Esse conhecimento que vai nos causando enfado, cansaço, nada resolve. Mas é o conhecer a Deus, e esse conhecer a Deus não é saber o significado das palavras lá no original, mas é saber o significado daquilo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E hoje o que a gente mais tem por aí são pessoas cheias de si, porque elas conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas elas não conhecem o Deus da Bíblia. E a Bíblia nos mostra, irmãos, 5 modos de revelação que Deus nos traz. A primeira é a Escritura. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Se você puder abrir. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 15 a 17. Aqui a Escritura nos conduz à fé em Cristo e diz assim: e desde menino você conhece as Escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pode passar para o 16, fazendo favor. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver.
E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aqui é o primeiro ponto. Deus se revela na sua escritura. A gente acabou de ler isso em 2 Timóteo. O segundo ponto é quando Deus se revela através dos acontecimentos históricos. E a gente tem isso no livro de Êxodo, pelos quais Deus manifestou o seu poder, a sua justiça e a sua ira. Se a gente lê o livro de Êxodo todo nessa manhã, a gente vai ver o quanto Deus se manifestou através desses acontecimentos históricos. O terceiro ponto, Deus se revela através de sonhos e visões, assim como ele se revelou para Abraão e para José. Quando Deus chamou Abraão e deu a visão para ele, quando Deus chamou José e deu sonhos e interpretação para José, ali Deus estava se revelando. São comunicações internas, irmãos, essa revelação que Deus traz. E talvez funcione para mim, mas não funcione para você. Assim como funcionou para José, mas não funcionou para os seus irmãos. Assim como funcionou para José, mas não funcionou para o faraó. Porque o faraó não teve o sonho? Sonhou com 7 vacas magras, depois 7 vacas gordas, sonhou com as espigas e não teve entendimento. Mas Deus ali estava se revelando para José de uma forma muito íntima. O quarto, Deus se revela através de um pronunciamento divino e direto, que é quando ele fala com Moisés na sarça ardente. Quando Deus chega até Moisés e chama ele e fala assim, tire as sandálias, porque o local onde você está pisando é sagrado. E ele fala para Moisés, porque Moisés faz a seguinte pergunta, e quando eu chegar lá eu vou falar o quê? Que você é quem? Ele diga, eu sou o que sou. Ali Deus estava falando diretamente com Moisés, de forma muito clara, audível. O quinto, talvez seja o mais bonito, o mais forte de todos, que é a encarnação de Jesus Cristo, pelo qual o Filho de Deus se tornou homem e revelou as palavras, as obras e a natureza de Deus. Então são 5 pontos, irmãos. Deus se revela através da Escritura, se revela através de acontecimentos históricos, sonhos e visões, se revela também através do pronunciamento divino e pela encarnação de Jesus Cristo. Certas pessoas, em determinados momentos, em determinados lugares, recebem revelações especiais que lhe permitem conhecer pessoalmente a Deus, os seus caminhos e a sua vontade. Mas entenda que Deus ele se revela de uma forma única para cada uma das pessoas. Por isso que não adianta eu querer buscar ou querer fazer algo como o outro, ou meu vizinho, ou o irmãozinho que está sentado do meu lado está fazendo, esperando que Deus se revele da mesma forma. Porque Deus sabe a forma que eu e você temos o entendimento. Assim, quando você tem uma criança e entende que uma criança pode aprender lendo, ela pode aprender escrevendo, ela pode aprender fazendo, ela pode aprender com os 3 juntos. Deus entende que eu e você temos as nossas formas particulares de aprender. E Deus ele é muito suave nesse ponto. E isso faz com que você possa ter uma alegria imensa no seu coração, sabendo o seguinte, o Deus Todo-Poderoso, ele sabe quem é você. Deus, ele não olha para todos nós de uma forma igual, tratando-nos como números. Mas Deus olha para mim e para você e ele sabe exatamente o que você tem passado. Ele sabe quais são as suas dores, quais são as suas lutas, quais são os seus sofrimentos, as suas dúvidas, quais são os seus traumas. Ele sabe exatamente aquilo que você necessita. Porque ele te conhece. Ele sabe que você está aqui sentado e talvez você esteja passando por um momento muito difícil e pensando, Deus não deve estar nem um pouco preocupado comigo. Ele deve estar preocupado com o pessoal que está lá na guerra, que está numa situação pior do que eu. Ou Deus deve estar preocupado com as pessoas que estão no hospital. Sim, Deus está preocupado com todas essas pessoas, mas Ele também está preocupado com você. E esse é o motivo de você ter alegria no seu coração, de saber que o seu Deus te conhece. Ele sabe o que você precisa.
Mas, irmãos, independente da Escritura, mas confirmada por ela, a revelação geral é pelo meio do qual se Deus revela universalmente. E essa revelação acontece de 4 modos. A primeira é através da criação, que está lá em Romanos capítulo 1. Se você puder abrir, Romanos capítulo 1, versículo 18. Aqui, através da criação, Deus se revela e diz assim, ó: do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus também se revela nessa forma universal através da consciência humana, pela qual todas as pessoas conhecem algo dos padrões divinos de Deus, o que é certo e é errado, que está em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 12 a 16, e diz assim: todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Versículo 15. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. E aí aqui a gente tem que tomar um grande cuidado, porque uma época se viveu pela lei. Mas quando Jesus disse assim, que só o fato de eu ter a intenção no meu coração, eu já estou pecando, eu devo tomar um cuidado ainda maior. Um cuidado redobrado. Porque antes o pecado estava ali, você cometeu o pecado, você olhou para a mulher do outro, você julgou. Aí Jesus chega e fala assim, não é só ir lá e fazer, mas a intenção do seu coração já te torna pecador. E aí a gente tem que viver, irmãos, de uma forma que a gente possa agradar a Deus, enaltecer a Deus, glorificar a Deus também com os nossos pensamentos. Porque de nada adianta eu me vestir muito bem arrumadinho, colocar o cabelo arrumadinho, passar um perfume, escovar o dente, lavar o pé e vir todo pronto, arrumadinho para a igreja. Mas no meu coração ele está tão podre, que se fosse possível abrir, ia ficar um cheiro terrível. Tamanha a podridão que há no coração do ser humano. E como é que eu tiro essa podridão do meu coração? É buscando a Jesus, é estando com Ele todos os dias da minha vida. Hoje, quando eu acordei, sabe aquelas músicas chiclete que fica na nossa cabeça? Eu acordei 5 horas e a música na minha cabeça. Aí eu olhava o relógio e falei, ainda não é o horário de levantar, eu voltava a dormir. 6 horas acordei aquela música de novo. 7 horas de novo. 7h30 de novo. Eu falei, gente, eu quero dormir, porque eu tenho que ir para o culto. De casa até aqui, aquela música veio grudada. E eu orando. Aí de repente falou assim, tá vendo? Porque durante a semana você se permitiu ouvir tal música. Eu gosto muito de ouvir rádio, ouvir notícia pelo rádio. Enquanto eu vou para casa, eu vou para o trabalho. E nesses intervalos acaba tocando uma música. Eu não acabo não trocando, deixo ali. Mas é um erro, porque aquilo foi contaminando a minha mente. Ao ponto de 5 horas da manhã eu ser acordado com aquela música na cabeça. E o interessante é que eu fiquei pensando assim, gente, mas não é uma música nem assim que eu posso falar que eu gosto de ouvir? Para ela estar tão assim, detalhada na minha mente. Mas é porque eu me permiti. E quando você se permite ser contaminado, a sujeira vai ficar grande dentro do seu coração, dentro do meu coração, como foi hoje de manhã. E aí, em alguns momentos, você tem que tomar uma atitude drástica, que foi o que eu pensei. Eu falei, então eu vou parar de ficar ouvindo rádio.
Eu vou colocar o celular, coloco os louvores e pronto, porque se aquilo que eu prego sobre contaminar, eu estou me deixando, não tem como eu viver dessa forma. Então eu determinei na minha vida, não vai ser mais assim. Para que eu não acorde 5 horas da manhã cantando essa musiquinha. Mas que eu possa acordar às 3 horas da manhã, às 4 horas, 5 horas, mais louvando e adorando a Deus. Porque a contaminação, irmãos, ela vem de todos os lados, mas é eu que permito se aquilo vai entrar no meu coração ou não. Terceiro ponto, irmãos, que Deus se revela de forma universal, é a providência divina. Está lá em Atos 14, 8. Aqui Deus sustenta a criação existente. Atos, capítulo 14, versículo 8 a 18. Diz assim: E na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado porque era aleijado dos pés. E ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. E esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado, e então olhou firmemente para ele. E disse em voz alta, levante-se e fique de pé. E o homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. E eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. E o templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os 2 apóstolos souberam disso, rasgaram suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe nele. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Aqui a gente tem esse entendimento, irmãos, da providência divina. É Deus que manda a chuva no tempo certo, é Deus que manda as colheitas no tempo certo. Aqui Deus provê para mim e para você o que é necessário. O quarto ponto e último é um senso inato de Deus, de uma consciência divinamente implantada de que Deus existe e merece ser adorado. Atos capítulo 17, versículo 22. Se você puder abrir aí na sua Bíblia. Atos capítulo 17, versículo 22. E então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade, olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido, porque eles não sabiam, não tinham como dar um nome para Deus. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Está ficando claro, irmãos? Balança a cabeça para me ajudar. Para que a gente possa encerrar, irmãos. Então, nesses 4 pontos, a gente viu sobre o conhecimento de Deus. Mas também existe a incompreensibilidade divina. E aqui a gente vê como Jó destacou isso. Quando Jó diz o seguinte: poderás descobrir as profundezas de Deus? Poderás descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é tão alta quanto o céu. Que poderá fazer? É mais profunda que o céu. Que poderás saber? E aqui a gente tem apenas 2 respostas: não e nada.
Ao mesmo tempo que Deus se torna conhecido a nós, Ele permite que nós venhamos a conhecê-lo através das Escrituras, através de uma fala direta, através de acontecimentos históricos. Deus, Ele é tão grande que não se pode conhecer totalmente a Deus. E existem pontos do qual às vezes a gente discute, mas a gente tem que entender o seguinte: é a vontade de Deus. E por ser a vontade de Deus, aquilo se torna incompreensível para nós. Talvez você pense assim: por que é que um ente querido morreu por tal doença, ou por tal acidente, ou aconteceu tal coisa? E aí você fica matutando, pensando: o que foi? Por quê? E você quer uma resposta para tudo. Nesse momento você deve acalmar o seu coração e entender que aquilo aconteceu porque houve um direcionamento do Senhor. E por que aconteceu? Se Deus não revelar para você, descanse. Porque se for necessário, Ele vai revelar para você. É como os sonhos que nós temos. Quantas vezes você teve sonhos e pensou assim: não faz sentido. Aquilo não tinha nem pé, nem cabeça. Eu comecei o sonho num ponto e terminei num outro que não tinha nada a ver. E aí você corre desesperado. E aí, irmãos, eu vou te dar um conselho: não corra desesperado para qualquer pessoa. E conte o seu sonho para qualquer um. Porque Satanás, ele escuta tudo que nós falamos. E aí você conta o seu sonho para uma pessoa que não vai ter um direcionamento do Senhor, que não vai ter um entendimento de Deus. Ela pode ser usada ali por Satanás para confundir a sua mente. E aquele sonho que talvez seja algo de Deus para a sua vida, Satanás use para que possa confundi-lo. Não abra o seu coração para qualquer pessoa. Busque realmente pessoas que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Que verdadeiramente abrem a Bíblia para ler, para ter um conhecimento do Senhor, para viver de forma digna diante do Pai. Satanás, ele é muito astuto para saber aquilo que vai nos atingir de forma bem certeira. Naquele ponto que a gente muitas vezes não cuida. Mas quando você se coloca na presença de Deus, você se reveste da armadura do Senhor, você permite que Ele se faça conhecido na sua vida. E aquilo que vai acontecer, você vai olhar e falar assim: isso aconteceu pela vontade de Deus, e se Ele quiser, Ele vai me revelar o motivo. Eu não vou ficar procurando aqui, ali, aqui, lendo livro e buscando aqui, colocando no Google. Por que que isso acontece? Antigamente as pessoas, quando tinham um sonho, ia lá naquele pessoal que fazia o jogo do bicho, tinha um livrinho e lia lá: sonhei com uma rosa amarela. Então o significado da rosa amarela é esse. Eu falo isso, irmãos, porque meu pai tinha lotérica, tinha o jogo do bicho do lado, tinha o livrinho, até hoje existe. Mas até hoje existem essas pessoas: o seu sonho, você sonha com uma rosa amarela, num campo cheio de rosas vermelhas, então o significado é esse. E joga em tal bicho que é certeiro. Não, não é isso, irmãos. Não é isso. Não é dessa forma. Tudo isso aí, para mim, é uma grande baboseira que Satanás usa para tentar nos desviar da atenção. É a mesma coisa que buscar orientação em horóscopo. Não. Se um dia você tiver curiosidade, mas faça isso na presença de Deus, pegue um de 1985 e pegue o de ontem. É basicamente a mesma coisa. 39 anos atrás, eles escreviam a mesma coisa que eles escrevem hoje no horóscopo. E vai ter o mesmo significado. E as pessoas leem aquilo e falam assim: olha, eu tive uma revelação para a minha vida. Agora você quer ler algo que foi escrito há 2.000 anos atrás, 3.000 anos quase, mas que faz total sentido para mim e para a sua vida? É o livro que você tem em casa chamado Bíblia Sagrada. Esse livro, sim, tem as mesmas palavras, o mesmo entendimento, o mesmo significado, ele não mudou. Isso faz sentido para a minha e para a sua vida e torna Deus conhecido. Amém? Vamos ficar de pé para que a gente possa fazer uma oração.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Te louvamos porque o Senhor se revela a nós de várias formas. Se revela, Pai, a cada um de nós de uma forma única e especial. O Senhor entende que nós não somos, Pai, uma multidão, números na Tua presença, mas nós somos os Teus filhos. Aqueles a quem o Senhor tem chamado, a quem o Senhor tem colocado, Pai, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, porque temos o Espírito Santo nos guiando. E te pedimos perdão por todas as vezes em que não demos atenção ao Espírito Santo. Mas queremos confessar a Ti, Pai, os nossos erros, as nossas falhas. Queremos confessar a Ti todas as vezes que deixamos o conhecimento do Senhor de lado. Senhor Deus, todas as vezes que buscamos conhecimento produzido por homens, por mulheres, conhecimentos falhos, conhecimentos que não geram esperança, conhecimentos que geram, na verdade, uma frustração, que geram uma dor, geram um lamento. Mas o conhecimento que vem do Senhor gera em nós a esperança. O conhecimento que vem do Senhor gera em nós a esperança de que o Senhor irá voltar para nos buscar e nos levar para vivermos juntos, adorando ao Senhor, continuamente dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos nesta manhã. Te agradecemos, Pai, por termos acesso à Tua palavra, Pai, por termos acesso à Bíblia. Senhor Deus, por termos acesso ao Teu coração através de Jesus Cristo. Pai, isso é maravilhoso, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, glorificamos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor sempre será. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, leva-nos em segurança às nossas casas, Pai. Guarda as nossas vidas no dia de hoje. Acampa os Teus anjos ao nosso redor. Guarda, Senhor Deus, a Tua palavra na nossa mente. Faça com que nós venhamos a ter essa palavra, Senhor Deus, gravada. Senhor Deus, e que todas as vezes que vier o confronto, Pai, que vier a mentira, nós estejamos prontos para confrontar ela através da Tua verdade. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.